Olá, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Hoje é Natal, o dia que revivemos o nascimento da nossa salvação, o nascimento do Filho de Deus, do nosso Salvador, a eternidade de nossas almas. Que as bênçãos e o espírito de Natal invada a sua casa, a sua família. Hoje vamos fazer uma oração para fazer o amor dele nascer outra vez. Assim como Cristo nasceu para restaurar a relação do homem com Deus, que neste Natal o Senhor gere restauração, clareza, arrependimento e retorno no relacionamento que foi apresentado diante do altar. Faremos uma oração profunda, emocional, bíblica e acolhedora, perfeita para o dia 25 de dezembro, quando os corações estão mais sensíveis, saudosos e abertos à esperança. Mas antes, comente aqui embaixo o seu nome e o do seu amor, para nós orarmos por vocês. E não se esqueça de curtir esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva no canal agora mesmo e compartilhe este vídeo com o seu próximo. Deus deseja abençoar sua vida, a começar pelo seu relacionamento. E para você que nos ouve, eu sei o quanto dói sentir que algo esfriou, que o carinho diminuiu, que o olhar já não é mais o mesmo. Isso dói, porque quando o amor parece se afastar, o coração entra em silêncio. Mas essa oração não nasce do desespero, ela nasce da fé. Uma fé que entende que sentimos que pode ser restaurado tudo aquilo que Deus toca, porque Deus pode alcançar onde ninguém mais consegue alcançar, o coração humano. Se você permanecer até o final, você vai sentir o poder de Deus nesse dia especial. Você não estará apenas ouvindo palavras, estará permitindo que Deus trabalhe no invisível, no coração do seu amado, na história de vocês e principalmente dentro de você. Há processos que só acontecem quando escolhemos permanecer na presença de Deus. Você pode adormecer ouvindo a nossa oração, porque Deus vai agir esta noite. E esse afastamento, eu sei, tem sido constante, né? Você sente que precisa de direção, força e constância em oração. Existe um propósito de orações que pode mudar a sua história. O link está na descrição do vídeo. Não como uma obrigação, mas como um suporte espiritual para quem decidiu lutar pelo relacionamento. Com fé e esperança, você pode alcançar o seu milagre. 30 dias de orações para a restauração do seu relacionamento. Acesse o link após a oração. Oremos então. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus. Não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença, que toda indiferença seja quebrado, que toda distância emocional seja removida, que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio,
os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a ti. Que tudo aconteça para a glorificação do teu nome, para que os povos vejam que tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça.
Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença, que toda indiferença seja quebrado, que toda distância emocional seja removida, que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo
que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de Ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a Tua vontade. Eu coloco diante de Ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de Ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da Tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em Ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença,
em nome de Jesus. Não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a ti. Que tudo aconteça para a glorificação do teu nome, para que os povos vejam que tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na tua presença, em nome de Jesus. Não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora,
em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a ti. Que tudo aconteça para a glorificação do teu nome, para que os povos vejam que tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre.
ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor. Toda honra e toda glória será dada a ti. Que tudo aconteça para a glorificação do teu nome, para que os povos vejam que tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na tua presença, em nome de Jesus. Não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor.
cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença, que toda indiferença seja quebrado, que toda distância emocional seja removida, que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade.
Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em Ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença, que toda indiferença seja quebrado, que toda distância emocional seja removida, que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de Ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a Tua vontade. Eu coloco diante de Ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de Ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da Tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em Ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço,
e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença, que toda indiferença seja quebrado, que toda distância emocional seja removida, que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor. Toda honra e toda glória será dada a ti. Que tudo aconteça para a glorificação do teu nome, para que os povos vejam que tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na tua presença, em nome de Jesus. Não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor.
Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor. Toda honra e toda glória será dada a ti. Que tudo aconteça para a glorificação do teu nome, para que os povos vejam que tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na tua presença, em nome de Jesus. Não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor.
Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor. Toda honra e toda glória será dada a ti. Que tudo aconteça para a glorificação do teu nome, para que os povos vejam que tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na tua presença, em nome de Jesus. Não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família.
que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença. Que toda indiferença seja quebrado. Que toda distância emocional seja removida. Que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira,
mas por transformação espiritual. Porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar. Porque o Senhor é o meu Deus. Porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor. Toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença, que toda indiferença seja quebrado, que toda distância emocional seja removida, que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a tua vontade. Eu coloco diante de ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual. Porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar. Porque o Senhor é o meu Deus. Porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor
é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Senhor meu Deus e Pai, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, não como alguém que perdeu a esperança, mas como uma mulher que ainda crê no poder da restauração. O Senhor reconhece cada detalhe da minha história, cada lágrima que eu chorei em silêncio, cada noite em que o meu coração ficou apertado, sem entender o que mudou. Pai, hoje eu não te peço para forçar sentimentos, mas para tocar o coração dele com o teu amor. Que tudo aquilo que esfriou seja aquecido pela tua presença, que toda indiferença seja quebrado, que toda distância emocional seja removida, que toda barreira invisível caia por terra agora, em nome do teu Filho amado Jesus. Eu oro para que o amor dele não seja apenas lembrança, mas que renasça com maturidade, respeito, cuidado e verdade. Senhor, se o coração dele foi ferido, visita agora. Se ele se fechou por dores que nunca soube expressar, alcance essas áreas profundas. Dai-me sabedoria para entender essa dor. Faça renascer nele o sentimento mais profundo e mais bonito que já existiu entre nós. Que o Senhor retire todo orgulho, toda confusão, toda influência que não vem de Ti. Eu declaro que o amor que vem do Senhor não morre. Ele é restaurado, fortalecido e alinhado segundo a Tua vontade. Eu coloco diante de Ti, Senhor, o meu casamento. Eu coloco diante de Ti, Senhor, todas as situações que estão por um fio, os namoros que estão frios, os noivados que perderam o brilho. Pai, reacende o propósito da união cristã. Lembra o coração de cada um do compromisso, da aliança, do valor da família. Que eles voltem a se encontrar com os olhos brilhando, cheios da Tua graça. Que o meu amado volte a me enxergar da forma que me enxergou um dia, não pela carne, mas pelo Espírito. Trabalha também em mim, Senhor. Cura minhas inseguranças, minhas palavras ditas no impulso, minhas atitudes que feriram. Me ensina a amar como o Senhor me ama, a esperar com sabedoria, a agir com graça. Que eu seja instrumento de paz e não de cobrança, de fé e não de medo. Eu declaro em nome de Jesus que o amor dele nascerá outra vez, não por emoção passageira, mas por transformação espiritual, porque o Senhor vai agir na vida dele, porque o Senhor vai tocar com teu Santo Espírito naquele coração duro. O Senhor vai quebrantar aquele coração que um dia já me amou com tanta intensidade. Que haja reconciliação, diálogo, carinho, presença e um novo começo firmado em Ti. Eu recebo essa restauração pela fé e descanso sabendo que o Senhor cuida do que eu não consigo cuidar. O Senhor controla o que eu não consigo controlar, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja, Senhor, toda honra e toda glória será dada a Ti. Que tudo aconteça para a glorificação do Teu nome, para que os povos vejam que Tu és Deus. Porque eu oro, não porque eu mereço, e pedindo o perdão dos meus pecados, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Se essa oração falou com você, entre no nosso grupo de orações diárias no Telegram. É gratuito. O link também está na descrição do vídeo. Lá temos milhares de pessoas juntas orando pelo mesmo propósito. Que Deus abençoe sua vida e os seus caminhos. Até o próximo vídeo.